Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Adriano, eu sou presidente do Instituto Neurolink. Para me levantar é mais fácil. A gente fica ali no centro, perto do Objetivo. E o nosso trabalho principal, a gente trabalha a inclusão e a gente também faz atendimentos para pessoas neurodivergentes, não só autistas, mas também, às vezes, para TDAH ou alguma outra, algum outro transtorno que precisa de ajuda. Né? A gente também vai até as escolas, nós vamos também até hospitais, a gente vai à igreja, então a gente está trabalhando sobre inclusão em vários lugares, em vários aspectos. Nós viemos do CTO Sorocaba, que também é uma clínica, a gente também atende convênios, essas coisas. E o CTO Sorocaba agora também tem um podcast que chama Papo Diverge, depois eu passo para vocês verem, que a gente faz um trabalho também focado em levar mais informações sobre esse assunto que todo mundo fala, mas pouca gente aprofunda mesmo e fala com maior propriedade. Bom, aqui nós temos a turma aqui do Instituto também. A Ana Júlia fez a primeira palestra com a gente, né? Ela é psicóloga e supervisora do Instituto. A Patrícia é minha esposa, diretora do CTO Sorocaba, né? E quem vai fazer a apresentação para vocês hoje vai ser a Andriele, que ela é psicóloga e pós-graduada em Neuropsicologia. Neuropsicologia, desculpa, às vezes pode as coisas. E atualmente ela é mestranda no Hospital Albert Einstein, coisa chique. Esse é um projeto que surgiu a partir de uma ideia aqui na loja, que chama-se Agente da Neurodiversidade. A ideia é que não só nós falemos sobre esse assunto, mas que também as pessoas se envolvam, conheçam e levem o conhecimento sobre neurodiversidade para onde estiverem, né? Para poder ajudar as pessoas nesses espaços. De repente você precisa de uma ajuda e fala assim, olha, eu sou um agente e eu tenho um grupo que pode te ajudar nesse espaço, né? A ideia é que as pessoas não fiquem sozinhas, que tenham parceiros, né? O agente da neurodiversidade, ele forma parceria. Ele é aquele cara que sabe que na hora que você precisa ele está lá para ajudar, é aquele que dá aquele alívio, puxa, ainda bem que você está aqui. Esse é o agente da neurodiversidade, que a gente começou esse trabalho agora e a gente pretende ampliar aí para levar esse serviço, esse acalento aí também para as famílias que precisam de ajuda aí em todos os lugares. Aqui está o nosso venerável da NMDC. Eduardo, vai te falar alguma coisa? Vem aqui. Obrigado, bom dia, obrigado pela presença de todos. Então, esse projeto nós iniciamos a partir do Adriano e da Comissão Hospitalaria da loja. A Comissão Hospitalaria digamos assim, um departamento que a gente procura prestar serviços a pessoas com necessidade de diversas situações. Interessante a colocação aqui é que nós não vamos ajudar clinicamente ninguém, nós não vamos encaminhar ninguém para órgãos públicos a princípio. O princípio é a gente estar na sociedade e como se comportar melhor perante a pessoa com neurodivergência. Esse é que é o nosso objetivo. Então, eu entendo muito pouco sobre isso, comecei a estudar mais aí depois da primeira palestra, olhar as coisas mais. Tem diversos setores públicos agora, depois que a gente montou esse grupo aqui, começou a proliferar aí informações sobre isso, né? Mas a nossa intenção não é competir, não é nada. No nosso meio social, a gente explanar às pessoas qual que é a melhor maneira de se comportar perto de uma pessoa com uma dificuldade neurodivergente de diversos aspectos. Então, essa que é a nossa intenção, apenas encaminhar um comportamento social. Eu acho isso importante, é uma coisa simples de se fazer depois que tem conhecimento, mas que até os próprios pais, eu imagino, que até cair a ficha que
que o filho ou a pessoa próxima está com esse problema, é uma dificuldade de comportamento até dentro da própria casa, do próprio meio familiar. Bom, então agradecer ao Adriano pela iniciativa e vamos assistir a palestra. Isso aí. Bom, obrigado pela presença. Você não apresentou o bonitão ali, mas... Não, eu sou só espectador. O bonitão é o marido da... Alguém tem que tirar foto. Ele é só o marido. É só o marido. Só o marido. Só o marido. Tá. Bom, gente, então chamo para falar para vocês a Andriele, que é neuropsicóloga, e ela que vai agora administrar esse momento com vocês, tá bom? Fique à vontade, se tiver de dúvida, alguma coisa, depois também pode falar comigo, que tem um grupo de agente da neurodiversidade, que a gente passa para vocês à tarde também no Instagram, tá bom? Com você, André, manda bala. Bom, é um prazer estar aqui, né, nessa manhã. A gente vai usar como uma conversa para não soar algo muito pesado, tipo palestra, algo muito redondinho. A gente vai fazer mesmo uma conversa e a gente vai abordar alguns pontos específicos e depois a gente vai tirando as dúvidas de vocês também, né? Com essa proposta principal com os agentes da neurodiversidade, a gente vai focar no aspecto da neuroavaliação, que faz todo o trajeto inicial. Uma pergunta para a gente começar a falar um pouquinho sobre seria quantas crianças vocês conhecem, e não só crianças, mas também já na fase adulta, quantas pessoas já foram rotuladas antes de serem compreendidas. Eu acho que se a gente for fazer ali um parâmetro geral e hoje, com a base de informações que a gente tem, o que a mídia tem proporcionado, são muitas pessoas, né? E, infelizmente, ainda existe um número assim gigantesco que a gente não consegue nem mensurar, tá? Por mais que hoje a gente tenha os critérios da base da tecnologia, tem muitas pessoas que não conseguem absorver as informações que são necessárias. Então, às vezes, chega pra gente crianças com atraso de linguagem e tem uma questão cultural que é falado assim... ela vai falar porque o pai dela também não falou. Começou a falar com 5 anos, então o pediatra falou que é para esperar que ela vai começar a falar. Então, olha essa falta de olhar e a gente vem de cunho cultural. Aonde essa criança está inserida? Como chega essas ferramentas informadas? Né? E o quanto essa situação traz um peso e muitos pesos hoje que a gente falaria na vida adulta. Né? Quantas crianças lá, quantos de nós não fomos olhados com essa clareza e hoje a gente carrega ali algumas situações por conta dessa dificuldade inicial. Tá? Pode passar, Adriano. Quando a gente fala do cérebro, a gente foca que cada cérebro ele é único, assim como a nossa digital, né? Então cada um tem a sua formação neuronal. Todos temos ali a caixa do cérebro, com lobos frontais, com a sinapse, com todas as situações que acontecem, as ligações, as informações que recebemos, mas cada maturação no sentido de critério onde estamos inseridos e como somos estimulados tende a influenciar totalmente nesse processo. Né? Então, por isso que quando a gente fala cada cérebro é único, e não, a gente não está falando só da questão anatômica do indivíduo, da questão biológica, a gente está falando de como esse processamento acontece dentro de cada indivíduo, tá? Então, cada pessoa tem o seu jeito de aprender, e quando a gente fala sobre as diferenças, a gente não está rotulando também como diagnósticos ou dificuldades apenas. Porque, como eu trouxe inicialmente, é de acordo com cada ambiente que estamos inseridos, tá? O que acontece de erro que é muito comum, eu não sei se vocês se deparam com isso, e vocês, como agentes da neurodiversidade hoje, trazer esse olhar, essa clareza para tentar entender o outro, fazer esse processo de inclusão, erros muito comuns que acontece hoje é a intervenção sem a avaliação. E aí, quando a gente olha para esse setor, a gente rotula o comportamento. Aquela criança que não consegue ficar sentada durante uma apresentação escolar. Ela é a criança peralta que ela está com birra, ela está com um comportamento inadequado e aí ela é rotulada como uma criança travessa. Mas o que está acontecendo no cérebro daquela criança que ela não consegue ficar sentada durante 40 minutos para assistir ou até mesmo frequentar um cinema? Não consegue esperar o tempo do outro? Então, assim, será que apenas falar que ela é uma criança birrenta e mal educada? Acho que nesse momento a gente
pega um pouco ali nessa situação do rótulo, né? Então, o objetivo principal é a gente focar no critério de desenvolvimento dessa criança. E a gente falaria da investigação diagnóstica, tá? Ponto muito importante quando a gente fala sobre avaliação e quando chega, o que avaliar, né? Então, atraso no desenvolvimento. O que seria um atraso no desenvolvimento? Seria o processo do demorou para andar, demorou para falar, não faz contato visual, tem dificuldades motoras específicas, tem sensibilidades a cheiro, barulho. Hoje a gente lida muito com as questões sensoriais, né? E a terapia de integração sensorial trata isso com muita clareza quando a gente fala dessas questões. Então, por exemplo, usar um certo tipo de roupa não é só porque a criança ela é mimada. O quanto isso está afetando ali no toque físico dessa criança. Então, a gente precisa olhar com cautela dentro desse fator. As queixas que mais aparecem, que a gente falaria assim, seriam as dificuldades escolares. Então, as dificuldades na escola, que é o primeiro gatilho. Não sei se vocês têm crianças pequenas que têm dificuldades escolares, e aí a professora fala, olha, não consigo trabalhar com essa criança, ela não presta atenção, ou ela não consegue memorizar aquilo que foi passado, ela não consegue ir bem na prova, e aí ela é apenas tratada como um sujeito isolado. Mas o que está acontecendo? Como é a disposição dessa sala de aula? O que tem de proposta para a melhoria desse indivíduo? Então, a gente fala no critério de avaliação não apenas focado no protocolo validado cientificamente. A gente fala nesse olhar para o indivíduo. Então, eu tenho que avaliar o contexto. A criança está se alimentando? Quantas crianças a gente tem na rede pública que vai para a escola só para se alimentar? E aí fica esperando o horário do intervalo para comer o lanche. Como que essa criança vai ter um bom desempenho? Se ela está com uma questão orgânica muito forte, ou ela teve um estresse na casa, a família briga muito, ela absorve tudo, chega lá na escola, a primeira reação que ela tem é bater no coleguinha, porque o coleguinha falou que não ia emprestar a caneta para ele. Então, aí ele é rotulado como agressivo, mas o que está por trás da história desse indivíduo? O que os professores, quando a gente olha para o ambiente escolar, tem de informação? Porque a gente sabe também que o professor tem 30 alunos lá, ele não consegue saber de toda a rotina da família. Não é tão simples assim. E eu acho que o grande viés de impasse que acontece hoje e na prática que a gente atua é a parte da comunicação, essa comunicação atrelada, né? Então, muitas vezes a família não consegue expor isso, por exemplo, no ambiente escolar, a professora não consegue ter tempo de perguntar também sobre, e aí gera toda uma situação. E aí a gente esbarra na grande crescente da suspeita do TDAH e do TEA. Eu acredito que o pós-pandêmico fez um boom nessa situação também. Apareceu muitos casos e números com relação ao atraso no neurodesenvolvimento, pela falta de estimulação precoce, que nem sempre podemos falar que é autismo ou TDAH. Então, assim, não quer ir, é antissocial, tem dificuldade com o barulho, é TEA. Não, com certeza. Olha só, como a gente está muito no senso comum. Vamos olhar primeiro para essa particularidade? No setor clínico, hoje tem crescido muito a busca para avaliação neuropsicológica em adultos, né, que tem buscado olhar e conhecer-se. Queixas comportamentais, agitações, dificuldade com memória. Mas quando a gente olha para o histórico desse indivíduo, nem sempre ele se enquadra dentro de um diagnóstico como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem vários fatores orgânicos desajustados que a gente precisa olhar, e quando chega, a gente sempre fala, os exames laboratoriais estão em dia, porque se você tiver uma desregulação ali na tireoide, seu humor oscila, você não consegue mais dormir bem, e aí a gente falaria que a pessoa está entrando em surto de bipolaridade, porque ela está com uma desregulação na glândula da tireoide. Aí eu iria dar um diagnóstico para ele de bipolaridade só por essa queixa inicial. Então a gente tem que fazer todo esse rastreio. Não é tão simples assim, tá? E uma visão pessoal da prática, eu tenho percebido que tem caído muito no senso comum a gente rotular mesmo, né? A gente, não no sentido clínica, mas no sentido o público geral, de falar, é TDAH, é TEA, é TOD, é border, né? Porque a mídia tem proporcionado pontualmente características bases sem olhar para a história desse indivíduo.
Então, quanto hoje a gente está aqui para fazer essa construção e vocês ampliarem a visão com relação a isso, que nem sempre uma queixa que chegar para vocês, nesse processo de inclusão que vocês estão construindo, a primeiro momento com essa queixa. Então, vamos olhar para a história desse indivíduo? Vamos olhar qual foi o processo para ele chegar até aqui? Como que é os fatores ali onde ele está inserido? Então, é muito importante isso, tá? Quando a gente fala dos comportamentos desafiadores, aquela criança que não quer nada, que não faz nada e que se falou assim, não vai, por exemplo, ela não vai usar o fone aqui na palestra. Joga o celular da mãe no chão, se fosse um exemplo da situação. Essa criança provavelmente ela está dentro do comportamento opositor porque ela não conseguiu ouvir um não. E não é tão simples assim, né? Vamos olhar toda a característica do TOD. E que toda criança tem os picos de irritabilidade, passa pela adolescência do bebê, depois tem a adolescência real orgânica, né? Aí tem a classificado lá, um termo muito cultural que o pessoal fala, aborrecência, né? Que fica meio aborrecido, não quer participar, não quer se integrar. E que ponto a gente poderia falar que isso seria um comportamento desafiador se é só uma explanação do sentimento daquele indivíduo? Então, quanto o olhar empático se faz necessário nesse processo, tá? E aí, quando a gente busca como acontece o encaminhamento, hoje, acho que se a gente olhar mesmo para o cenário, começa pela escola, tá? Os encaminhamentos. Então, a mãe chegou lá na anamnese e falou assim, a professora falou que ele tem TDAH, mas aí ele está aqui para fazer a avaliação. Será que é TDAH? Já vai ali com aquele negocinho fechado, por quê? Pela minha fala anteriormente, qual é o cenário que estamos inseridos atualmente? Mas é porque ele não consegue absorver o que é passado, eu não consigo lidar com essa criança em casa, é uma bagunça, ela não guarda as coisas, eu deixo a chave aqui, ela coloca a chave lá dentro da geladeira, então eu não consigo lidar com essa situação. Então a gente está lidando também com um cenário muito imediatista nesse fator, que esses comportamentos de agitação motora é um comportamento para chamar a atenção dessa família que talvez hoje passa a maior parte do tempo trabalhando e focada hoje no contexto tela, porque hoje a gente fala já dentro de patologias no cenário do uso de telas. Então a gente hoje já começa-se a classificar indivíduos com pequenas dependências no uso de tela, o que isso ocasiona no cérebro. E aí eu acabo despercebendo a minha criança no processo de desenvolvimento e fico com a fala do que a professora falou, porque ele tem TDAH. E aí chega lá para buscar ajuda, né? E aí faz todo o processo de indicação. Então, quando a gente olha para esse sentido e chegar uma criança com queixa, olha, pode ser que vocês estão fazendo um trabalho voluntariado e chegue uma criança, a mãe chega e fala, olha, vocês fazem um trabalho com neurodivergente, eu acho que o meu filho tem TOD. O que vocês podem fazer para mim, para me ajudar? Vamos, ou quick, nesse quick. Mas olha só, e aí a gente olha para essa criança e chega lá e, olha, vocês estão fazendo esse projeto, como vocês podem me ajudar com a minha criança que hoje ela está com um comportamento desafiador, eu acho que ela tem TOD. Essa palavra eu acho pesa tanto e fala na frente da criança ainda, eu acho que ela é TOD. Aí a criança faz o quê? Escalona, começa a variar. Nossa, é o momento que a minha mãe está dando atenção para mim. Agora eu vou virar o Tais. E aí vira uma situação totalmente constrangedora. Como que hoje o agente da neurodiversidade olharia para esse comportamento? Vamos lá, mãe ou pai, enfim. O que está acontecendo em casa? Está se alimentando bem? Vamos buscar ajuda de mais profissionais para entender? Então, vamos olhar com calma por que ele está tendo esses comportamentos e vamos buscar ajuda. Porque vocês são em muitos e estamos juntos nesse processo. Eu estava vendo, eu estava estudando podcast. Existe um estudo que diz que 40% das indicações das professoras, elas estão certas. Ele tem TEA, ele tem TOD, mas 60% não. Né? Mas praticamente 100% realmente existe um déficit de alguma coisa. Né? Mas 40% do que ela fala, então muito cuidado, as crianças têm TEA. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Esse aí realmente... Exatamente. E o que mais chega para a gente na prática, a gente está finalizando agora a turma de avaliação com o público do SUS no Instituto, né? E o que chega, a gente realiza o processo da triagem avaliativa com crianças com atraso no desenvolvimento de 0 a 6 anos
e o que chega pra gente de situações pontuais que você percebe que no terceiro atendimento avaliativo com a equipe multi, né, sempre estamos em 2 profissionais no processo de avaliação, fono e TO, fono e psico. O que a gente observa é que às vezes na terceira sessão aquela criança só precisava de uma rotina, só precisava encaixar um brinquedo colorido. Chega lá, ela não sabe o que é triângulo, aí na terceira sessão ela sabe o que é triângulo. Isso que a gente está falando de um processo de avaliação, no qual a gente não ensina, a gente apenas mostra o estímulo. Então, enquanto a gente ainda tem prejuízos, eu acho que é nesse ponto que talvez a gente da neurodiversidade entre, né? Nessas principais comunidades e nessas principais públicos que, mesmo tendo acesso à mídia, não conseguem entender como estimular essa criança. Não consegue criar uma rotina. Então, assim, teve muitas mães e aí teve uma criança... Começou até a falar depois que veio aqui. Por quê? Porque a gente fez uma interação direta, a gente olhou para aquela criança. E realmente, alguns se classificaram dentro do processo das hipóteses diagnósticas e outros a gente apenas coloca como necessidade de estimulação precoce. Então, que você percebe que vai ter um bom prognóstico, que vai bem. Então, só faltava ali um pouquinho de rotina. Então, 3 sessões toda semana no mesmo horário, chegando, entrando na mesma sala, tendo os mesmos itens, o quanto essa criança teve de sinapse e o quanto ela conseguiu absorver, mesmo sem a gente fazer a intervenção. Então, você percebe que são pequenas coisas. E eu sempre falo para os pais também, quando a gente vai fazer devolutiva neuropsicológica, é um trabalho de formiguinha. E enquanto tiver vida... A gente está num processo de aprendizagem. Recentemente, avaliando um público já de adultos, pessoas até de 50 e poucos anos, terminei uma semana passada, inclusive, a gente fala no sentido de que enquanto tem vida, você está aqui para melhorar. Não é porque você tem 50 anos que você não vai poder fazer mais nada na sua vida. E a partir do... Oi? Começou essa semana com ela. A Adriana agora resolveu fazer um processo de análise, né? A gente vai aplicar os protocolos para ver se ele tem alguma comorbidade associada ou se ele tem só que adaptar algumas questões na rotina dele. Então, antes dele tem esse comportamento agitado, vai para lá, vem para cá e tal, é um déficit ou ele só precisa, peraí, calma, vou trabalhar alguns pontos específicos na minha rotina, vou desacelerar em alguns critérios de alguns comportamentos específicos. E é assim que a gente faz com os indivíduos quando chega para a gente fazer o processo de avaliação. A gente foca muito no desenvolvimento primário, que seria o cenário ideal que todas as pessoas passassem ou buscassem ali já na primeira infância, mas a gente sabe que não é tão simples assim que acontece, né? A gente fala da indicação de profissionais, começou na fono porque teve atraso de linguagem, a fono encaminhou para a psicologia, que encaminhou para a terapia ocupacional e depois encaminhou para o psiquiatra e realmente chegou num diagnóstico. Ou passou por todo esse processo, teve alta e está super bem e vida que segue para aquele indivíduo, tá? E a gente fala também das demandas espontâneas, que seria, ninguém me indicou nada, eu acho que o meu filho precisa, ou ninguém me indicou nada, eu vou buscar a avaliação para mim. Então, inclusive, esse último que eu avaliei, ele chegou e falou assim, eu só estou aqui porque a minha família pediu, minha filha falou que se eu não viesse fazer uma avaliação, eu não ia conseguir dar atenção para os filhos dela quando ela tivesse. Então, que eu preciso ter esse olhar agora e melhorar. Não, mas eu tô aqui, e aí toda sessão de avaliação, que são de 8 a 10 sessões. Não, só tô aqui porque elas pediram, e esse negócio é muito difícil. Ah, mas aí eu tô pagando para mim passar raiva, porque eu tenho que fazer umas atividades aqui que não faz muito sentido para mim. Então, todo momento ali, nesse impasse, negando uma necessidade da qual esse indivíduo precisava. E no final de tudo ele falou, não, realmente, eu precisava estar aqui, foi muito bom estar aqui, porque agora eu consigo buscar ferramentas para me adequar. E aí essa fala enquanto tiver vida, a gente está se adequando. Não existe verdade absoluta. Até usei um termo com ele, foi muito engraçado. Eu falei, olha, você não tem a síndrome de Gabriela, que você nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Ninguém tem isso. Embora a gente tenha as bases espontâneas que a gente fala das condições de desenvolvimento orgânico, mas é onde a gente está inserido. O ambiente molda. E isso é muito real, né? A gente esbarra em critérios de rigidez cognitiva, sim. Mas a gente não está falando de uma pedra que não é possível furar, tá? Então, acho que é importante a gente ter esse fator. E, por exemplo, o Eduardo falou, né, que, de fato, a gente da universidade não está para tratar as pessoas. Exato. Está para acolher e dar uma atenção especial. Mas dentro do instituto a gente pode ajudar. Então, quando as pessoas precisarem de alguma ajuda, olha, preciso... O que eu faço agora? Então, o instituto pode ajudar nesse sentido
né, me dá um norte ali para saber que caminho Sim. tomar. E aí fazer esse olhar técnico, né? De, olha, onde é que vocês conseguem? E traçar também, e orientar os agentes a como orientar essa família. Ou a orientar esses agentes, vocês que são os agentes, a traçar planos de ação. Que eu acho que é o foco principal, né? Então, pode passar, por favor. Né? Então, acho que é um fator muito importante de quem realiza a avaliação neuropsicológica quando a gente fala do desenvolvimento do cérebro. Precisa ser de base da psicologia, tá? Existe uma especialização, que é a especialização em neuropsicologia por base mais ou menos de 2 anos, que foi o caso da minha formação. Hoje existem vários outros cursos que conseguem auxiliar em 1 ano, 1 ano e meio, perfeito, mas o que muda muito é na prática. Então, a gente usa instrumentos validados cientificamente. Então, todo um processo exige um protocolo a ser aplicado. Não sei se vocês conhecem ou já fizeram avaliação, alguém de vocês já fizeram avaliação? Tem alguém da família, algum amigo que já passou por avaliação? Todo o processo lá, todos os protocolos que são aplicados pontualmente, e lá no final você recebe uma devolutiva explicando tudo o que foi feito. Então a gente trabalha sobre isso. Explica um pouquinho sobre como são esses protocolos, o que eles normalmente avaliam, porque acho que talvez eles não entendam, não conheçam, né, quais são essas ferramentas. Sim. Então, assim, é desenho, é responder perguntas, o que é? Pode pular do próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Obrigada, Ana. A Ana é minha parceira. Quando a pessoa é ansiosa, quando ela tem alguma dessas habilidades? Quando o comportamento ansioso ele se destoa para outras características. Então, precisa que esse comportamento tenha... Como que eu posso dar um exemplo para você? Sou ansioso, meus pensamentos não param, mas eu passo na frente das outras pessoas, tomo decisões sem comunicar outras pessoas, sofro de agitação motora na qual ou como peles de unha, ou fico mexendo muito no cabelo, ou tem algum tipo de compulsão, por exemplo, acaba descontando muito em exercício físico, ou buscando a compulsão por alimento, tem algumas pessoas dando risada, ou busca ali um excesso de... Tá de pé. Não é à toa que ele tá de pé. Ele tá de pé, né? E aí... Dá exemplo, tudo até agora encaixou. Lá. Quando a gente fala da característica ansiosa, para a gente chegar, por exemplo, o que destoa do indivíduo, né? Todos nós temos ansiedades, temos momentos tristes, temos o comportamento de empatia, assim, espero, se não tiver empatia a gente já tem que pensar num quadro clínico de psicopatia, mas não é o caso de vocês, acredito. E aí a gente pensa nesse padrão de ansiedade, como que identifica? Quando os comportamentos começam a se tornar prejudiciais, e não só a si mesmo, quando eu começo a prejudicar o outro. Quando eu começo a não entender o tempo do outro e aquilo acaba sufocando em mim. Então, aí é hora de buscar uma ajuda, porque aí a gente falaria de um transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Então, eu tô falando, aí a pessoa fala com você e se não, tá bom, você não ouviu nada que a pessoa falou, você só concordou com ela e foi. Depois a pessoa chega e fala assim, nossa, lembra que a gente conversou aquele dia? Oi? Do que você falou? Nem lembro. Por quê? Porque você não estava ali pronto para ouvir. O cérebro dessa pessoa não deixa ninguém falar. Né? E aí o Adriano está rindo muito ali, talvez ele se identifique com algumas características, mas aí tem toda essa situação. Os pensamentos intrusivos também fazem muito parte da ansiedade, sem perceber. E quando alguém rotula para você, nossa, você está muito ansioso. Não tô não, eu não sou. Você que tá, vai se tratar. Já tem um mecanismo de reatividade muito alta. Por quê? Porque a pessoa não consegue ter esse olhar para si. Né? E muitas vezes quando é sinalizado, você vira vilão. Daí as pessoas fazem o quê? Deixa aquele indivíduo. Até ele ter um certo dia que ele vai ter uma crise, uma sensação de como se uma dor no corpo. Existem muitas crises de ansiedade que vem um choro involuntário por conta dessa sobrecarga. Tem até alguns casos específicos e existem estudos científicos que falam muito sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a síndrome do coração partido. Não? É uma sensação como se a pessoa estivesse infartando. É exatamente a mesma situação de um ataque cardíaco. E chega lá, faz todos os exames, faz o eletro, faz todo... A bateria de rastreio orgânico, não é identificado nada.
E aí o que ela precisa é só de um Rivotril e fazer terapia e buscar ferramentas para trabalhar a respiração. Hoje a gente fala também da técnica que está crescendo muito, desse autoconhecimento, que é o Mindfulness, que é trabalhar no critério da respiração, o yoga, né? A base do exercício físico ajuda muito também nesse fator. E também existe muito estudo já atrelado a comportamentos de ansiedade quando a gente fala do biofeedback. Né? Então, trabalhos lá que são ferramentas que estimulam o neurônio nessa questão diretamente orgânica, que tem reduzido para a gente não pensar em substituir o medicamento, mas que a gente comece a criar ferramentas para trabalhar na psicobiologia desse indivíduo, tá? Então, aí, voltando ali na parte, os testes são padronizados, como, por exemplo, a gente vai fazer um rastreio de coeficiente intelectual, que é qual é o nível de inteligência dessa criança. Vamos aplicar o VISC, ou é adulto e vem para a gente fazer a avaliação de inteligência, porque ele precisa passar num processo seletivo e ele quer fazer uma avaliação. Então, vamos ver qual é o seu QI. Então, o coeficiente intelectual é o parâmetro de como é o nível da sua inteligência quando comparado a outros indivíduos da mesma idade. Então, por exemplo, a gente utiliza a ferramenta do VAIS, que vai até 89 anos para aplicar. São 10 subtestes, na qual esse indivíduo vai lá, procura símbolo, monta cubo, responde itens, faz cálculo, identifica imagens e depois é feita uma mensuração desses dados. Quando vem criança, a gente utiliza também outras ferramentas. Tem o CARS, tem a gente utiliza o Columbia, tem também o protocolo do som R, para crianças que ainda não falam, para a gente identificar o nível de inteligência. Quando a gente fala nível de QI, memória, atenção e concentração. Mas, quando chega com a queixa específica, atraso no neurodesenvolvimento, suspeita de TEA 7 anos, não verbal. Aí a gente tem que aplicar um teste que é só de imagens, porque essa criança não responde verbalmente. Fazer um levantamento direto com o ambiente que ele está inserido, que é a família. O primeiro papel é preencher os protocolos. Entrar em contato com a escola. Se tiver cuidador ou babá, a gente também fazer esse rastreio. E o que diverge da avaliação do adulto e da criança é que ele é pelo cenário lúdico. Então a gente faz todo um brincar com essa criança e insere as ferramentas de trabalho, tá? Então a gente sempre pergunta qual que é o item de preferência. Adoro slime e carrinho. Então, com certeza, na minha caixa de avaliação vai ter slime e carrinho. Por quê? Tem que ser um ambiente tranquilo para essa criança, para ela conseguir realmente responder para mim. Tem muitos casos que as crianças chegam para fazer a avaliação sem o medicamento e a família interrompe no dia da avaliação para que ele realmente responda de como é o indivíduo sem a medicação. Né? Que ou tem algumas indicações que os médicos até falam, quando a gente fala de uso pontual, como Atenta, Ritalina, que é para a questão da atenção e concentração, Venvance, e aí vai sem esse medicamento no dia da avaliação para a gente ver realmente como que é o natural desse indivíduo, tá? Outros testes também que existem... Faz sentido? Faz, porque eu preciso... Faz sentido nesse caso. Porque ele está totalmente diferença no nível de resposta dessa criança. Então, por exemplo, ela toma o Atenta para ela se concentrar, com certeza a hora que eu der a prancha com as figuras para ela encontrar, ela vai ir super bem. Eu tenho um depoimento, eu fui fazer o teste, ontem foi o primeiro dia que eu fui fazer o teste, é assim, estou fazendo o teste por causa que eu acho que tem TDAH, né? Aí, não sei se vocês acham que ele tem, mas tá fazendo. Lá. Foi, né? Aí, o primeiro teste, uma coisa assim, olha, aí tinha lá, coloca o nome, data de nascimento, isso aqui. E mais o teste embaixo, né? Então eu fui lá, coloca o seu nome e a data. Eu falei, beleza, coloquei meu nome lá e fui colocando a data do nascimento. Eu falei, não, Adriano, isso aqui é a data de hoje. Eu errei na data. Eu nem precisa fazer o resto do teste. Aí ele foi, rabiscou, e errou de novo e rabiscou, ficou um rascunho, mas ali a gente já consegue perceber nos sinais como que tá a absorção, como que ele absorveu o meu comando verbal, do que ele precisava fazer e como foi a execução. Ele só olhou o papel, é de preencher e bloqueou a informação que eu passei, que era primeiro a data. E ainda falei, olha, não precisa da data de nascimento porque a gente tem os seus dados no prontuário, é apenas a data de hoje, certo? E aí... Mas quando que nessa situação a gente confunde isso com ansiedade? Na verdade, acho que ele estava ansioso para realizar lá o
questionário? Uhum. Né? Quando que isso é ansiedade, isso é... Quando a gente consegue mensurar, daí quando eu vou pegar para corrigir também e vejo que ele poderia ter um desempenho melhor e ele errou vários pontos na qual ele tinha que ter circulado de forma adequada, porque o comportamento dele fez com que a pressa em fazer, principalmente quando é cronometrado, porque esse teste ele é cronometrado, então o indivíduo já começa ali com o tempo, ó, você tem 2 minutos para achar o máximo de figuras que você conseguir, isso já deu um gatilho para quem tem ansiedade, preciso fazer o máximo. Tô nem aí se eu vou fazer errado ou não, vou arriscar o máximo que der, né? E aí a gente fala da tentativa e erro. E entendi a sua pergunta de como diferenciar se isso se enquadra num processo de ansiedade, já propriamente dita, ou se é a situação em si que faz com que ele tenha esse comportamento. E sim, a situação de um processo de avaliação faz com que a gente mude o nosso comportamento, mas o nível de resposta tende a baixar nesse processo. Porque aí eu tenho vínculo, crio um pequeno vínculo com a avaliadora ou o avaliador que está aplicando, se torna mais fluente e isso vai fazendo um misto. E não é só esse primeiro protocolo que já define ele. Na verdade, vai ser aplicado mais 5 protocolos de ansiedade para verificar se realmente ele tem ou não. Então, nesse primeiro momento ele ficou eufórico, mas pode ser que no outro ele vai bem. Então, se nas características, quando eu fazer a correção, em 5 protocolos, se em 3 ele apresentou déficit, a hipótese diagnóstica dele é extremamente alta quando comparado a quem foi ruim apenas em 2 subtestes de 5. Então a quantidade de erros, a quantidade de comportamento durante esse processo faz total diferença, tá? E aí a gente fala da avaliação de diferentes habilidades adaptados à idade, né? Então, na vida adulta, como eu vou saber se ele tem TDAH ou se ele tem TEA já na vida adulta? Porque ele falou, ele andou, a mãe dele disse que ele era peralta e tal, mas aí tem uma nuance ali pragmática. Ele precisa que as coisas sejam tudo do jeito dele, ele só gosta de usar um tipo de roupa específica, ele não consegue ficar muito tempo em ambiente com mais pessoas porque aquilo dá um cansaço gigantesco. E geralmente os adultos que não tiveram atraso de linguagem na infância são adultos com cognitivo extremamente preservado que mascararam os comportamentos de TEA lá na infância, né? Então, também tive uma avaliação recente, o QI do paciente foi de 130 e é extremamente inteligente, só que as características sociais totalmente prejudicadas, ou seja, o discurso era, eu sei que eu vou em tal lugar, eu já sei que eu tenho que me comportar assim. Então, ele cria um teatro, mas quando aquilo sai fora do que ele planejou, a frustração é gigantesca ao ponto dele virar as costas e deixar você falando sozinho, porque ele não consegue lidar com aquilo, ou se tornar comportamentos explosivos. Tô no trânsito, alguém parou o carro ali onde eu sempre paro, vou embora para minha casa porque já estragou o meu dia. Então, são essas pequenas rigidez que fazem total diferença. E o que aparece no indivíduo adulto do comportamento que a gente falaria dentro de um transtorno do espectro autista, esbarra diretamente nos comportamentos das habilidades sociais. Quando a gente olha para o histórico e não tem nada especificamente como atraso de cognitivo expressivo, andou dentro do tempo, falou dentro do tempo, mas lá ele não gostava de comer arroz e feijão, mas a mãe dele enfiava na boca dele, porque era a comida que tinha. Então ele aprendeu, e lá atrás hoje a gente falaria da sensibilidade e da seletividade alimentar, e o quanto ele sofreu, porque ele tinha que enfiar aquilo dentro da boca, porque era o único alimento que ele tinha. Então quando a gente olha para o nosso cenário, falar sobre autismo hoje é mais fácil, mas quantos temos entre nós, pessoas não diagnosticadas, que não tiveram esse embasamento na infância, o quanto sofreu e cresceu de forma rígida. E aí a gente esbarra numa questão também que fala muito da... é a personalidade. Ele age assim porque é a personalidade dele. A mãe dele, o pai era assim, o avô batia muito no pai, o pai bateu muito no filho e o filho cresceu totalmente ali nesse sofrimento. E muitas vezes também chega pessoas que a gente tem apenas uma característica da personalidade que não se enquadra dentro de um transtorno do espectro autista. Ele é apenas uma pessoa que tem as habilidades dele reduzidas, mas não critérios suficientes para falar num diagnóstico. Quando a gente fala de critérios suficientes, a gente embasa muito no DSM. Então, eu preciso que a pessoa tenha no mínimo 5
comprometimentos em subáreas específicas para que a gente fale sobre um diagnóstico. Então, existe um livro na qual a gente olha as características. Então, se ele tem 5 dessas características, mais outras atreladas, que aí já seria algo que sobressai, com certeza ele está dentro de um transtorno. Tá? Só para vocês entenderem. O que é DSM? DSM é o Diagnóstico de Saúde Mental das Doenças, né? E aí a gente tem o CID, que é o Código de Identificação das Doenças. Então, a partir dessa, se a gente pegar para ler, a gente vai achar várias coisas nossas lá, né? Porque todo mundo tem, todos nós temos. Mas precisa que tenha prejuízo em mais de 5 habilidades, tá? Então, não é simplesmente, tô aqui, ó, eu tenho comportamento persecutório, porque eu tô achando que a Ana Júlia tá olhando muito para mim, então com certeza eu devo estar com o pé na psicose. Não, peraí, eu preciso ter mais 5 prejuízos naquilo. É só uma crença central que eu fiz e eu acho que ela olha muito para mim, que todas as pessoas olham para mim, entende? Então, teria que ter ali acima de 5 a mais, né, prejuízos dentro desse manual. Pode passar. Então, aqui a gente fala do processo, de tudo isso que a gente falou na avaliação. Então, a gente traz a questão da integração dos dados, fazer todo esse rastreio de 8 a 10 sessões. Já teve casos de ter que ser 12 sessões. Então, quando a família chega preocupada ou o indivíduo chega preocupado, eu falo, a avaliação pede que seja de 8 a 10, mas a gente vai fazer no seu tempo. Já teve casos de avaliação de 12 e aí foi quase 3 meses eu avaliando, porque eu fui olhando cautelosamente aquele indivíduo. E aí, assim, toda semana estava lá na minha agenda ainda. Mas por quê? Porque eu precisava ter dados fidedignos. E hoje, um erro muito comum que acontece, e a gente esbarra, principalmente no sistema, que o sistema cobra que seja tudo muito rápido, né? Então, não temos tempo de ficar ali quase 3 meses fazendo uma avaliação, ou 2 meses que for. Mas olha só, vamos fazer um rastreio adequado. Hoje o que esbarra e que chega também pra gente em anamnese e tudo mais, que foi feito um diagnóstico em 2 sessões. Uma com a mãe, com a escola, 2 com a criança, foi lá e deu laudo e assinou como neuropsicologia. O quanto os meus colegas de profissão, e chega relatórios com relação a isso. A gente tem um assistido lá na clínica, que é um exemplo bem legal de trazer. Ele é TEA, suporte 2 atualmente, ele era 3, e com as evoluções e a estimulação ele está indo bem, e ele recentemente fez uma avaliação neuropsicológica, final do ano passado. A mãe chegou muito apavorada, porque na avaliação neuropsicológica colocou que ele tinha hipótese para um QI reduzido, então ali tinha um sinal de alerta para deficiência intelectual. E aí, quando eu olho para essa criança, eu falei, conversei com essa mãe e falei, todos os parâmetros que temos aqui, vamos aguardar um pouquinho, vamos fazer uma nova reavaliação depois, porque ele não se enquadra em mais de 5 habilidades para a gente falar que ele tem deficiência intelectual. É uma criança que está tendo um desenvolvimento satisfatório, classificado dentro do atraso de linguagem, ele está indo bem, formando frases, interagindo socialmente, que era uma das grandes queixas. E a parte do raciocínio visual dele, a gente tem um jogo lá que chama Lince, eu não sei se vocês conhecem, né? Que é de procurar as figuras. Ele vai super rápido. Em cálculos, ele faz as continhas super rápido. E aí a gente fala, olhando para esse cenário bem pontualmente, só para vocês entenderem, como que eu falo que essa criança aqui entende que a roupa dela está suja, que ela pede o alimento, que ela solicita para ir no banheiro, que ela está já numa iniciação de uma socialização, que ela consegue, já está se alfabetizando com 7 anos, já está conseguindo ler, fazendo cálculos, como que eu falo que essa criança tem deficiência intelectual? Quando a gente fala da deficiência intelectual, a gente fala de alguém que precisa de cuidados substanciais. Existem os níveis de inteligência reduzido, mas não um critério fechado. E aí a gente olha para esse indivíduo, como ele tem o TDAH como comorbidade no autismo, o novo cenário, o novo espaço, e foram 4 sessões para avaliar ele apenas. Então, assim, lá nessa outra profissional que ele foi, o que essa profissional conseguiu de vínculo com uma criança que tem o comportamento hiperativo, hoje primário, porque as características dele de agitação motora está na frente dos comportamentos autísticos. Então a gente fala primário é TDAH, secundário TEA, mas as comorbidades juntas. O quanto essa criança não conseguiu vincular com a profissional que foi aplicar e ele não fez da forma adequada, porque ele não teve o tempo dele dentro de sessão. Então essa criança, hoje olhando para ela precisaria exatamente das 10 sessões para a gente falar.
e ele não preenche essas habilidades. E o quanto tem crescido os diagnósticos falando sobre rótulos. Então, muitos, não conseguiu aprender, não memorizou, com certeza está dentro de um TEA com DI. Gente, DI é algo tão diferente do que a gente está acostumado, né? Se a gente quer saber exatamente como é uma deficiência intelectual, vamos visitar um ser do MAPAI, vamos visitar hoje os centros de referências, principalmente nas habilidades, por exemplo, em institutos. Lá chega muito público com deficiência intelectual e a gente consegue fazer essa contratransferência, né? O deficiente intelectual, e aí a gente tem os níveis de suporte, a gente sabe que aquele indivíduo não vai conseguir nem limpar quando ele fazer as necessidades. Então, é bem diferente do que a gente fala. Existem os rebaixamentos cognitivos que variam de acordo com a questão orgânica e tudo mais que eu falei inicialmente, o ambiente e tudo tal. Mas quando a gente fala dessa formação, então quando a gente fala da integração desses dados, a gente fala dessa importância de ter essa análise, né, cautelosa. A avaliação neuropsicológica, ela não está sozinha. É preciso que, se essa criança é assistida em outros locais, em parceria, escola, família, é construído esse protocolo junto com esses indivíduos. Aí temos a elaboração do laudo e a devolutiva, tanto para a família quanto a devolutiva para esse responsável quando já é adulto, tá? Dúvidas até aqui? Não? Pode passar então. Então, quando a gente fala sobre as intervenções que deixam de ser tentativas e passam a ser estratégias, a gente fala dessa inclusão. A palavra inclusão, ela traz um peso grande e, acompanhando assim o processo, observo que ainda a gente não está no melhor cenário da nossa inclusão. Porque incluir é estar onde realmente eu me sinto bem e não aquilo que é proposto socialmente. Então, incluir é onde eu me sinto bem. Tem crianças que estão passando de ano na rede pública, né, com base na nossa prática clínica, que era uma criança que ainda ela precisaria continuar no jardim, vamos se falar assim. Ou ela deveria estar numa escola adaptada, um método montessoriano, que ainda ela precisa aprender a encaixar pecinhas, e não é pegar o caderno e escrever, porque isso é inclusão, né? Então, a inclusão, ele tem 8 anos, mas a sociedade pede, eu vou colocar ele para estudar num colégio particular. O quanto que vai crescer os problemas de comportamentos, por quê? Porque não faz sentido para ele estar naquela sala de aula, pegar a apostila. Então, quando a gente fala sobre inclusão, a gente está falando em criar um espaço que seja adequado, incluso, mas o que faz sentido para aquela pessoa? Isso sim é incluir. Então me traz muito um ponto de interrogação e eu acredito que existe ainda muitos conflitos em cima do termo incluir, porque é muito bonito falar sobre inclusão. Vamos fazer assim, vamos fazer de outra forma, vamos pensar em propostas, e na prática é totalmente diferente se eu não olhar para o que aquela pessoa precisa. Então estar incluso é onde eu me sinto bem e aonde aquele ambiente vai me fazer ter rendimentos específicos. Então, essa criança precisa aprender a esperar, ela precisa aprender a se alfabetizar para ter uma vida independente, mas de qual forma? Então, é isso que é a inclusão. A inclusão, ao mesmo tempo que a gente fala de forma generalizada, a gente precisa ter esse olhar individualizado também, né? Porque incluir não é só apenas estar, precisa fazer sentido. Tá? E aí, dentro dessa questão, a gente fala muito da prática. Então, quando a gente fala dos agentes da neurodiversidade, vocês vão fazer um processo de inclusão, porque vocês estão crescendo com essa visão de eu vou olhar para o indivíduo, eu não vou olhar para o coletivo apenas. Não vou aqui só os TDAH, aqui só os TEA. Não. Eu vou olhar para cada necessidade. Tem que ser um TDAH e um TOD junto, e alguma coisa assim, porque eu estou olhando para a necessidade de cada um. Tá? E aí quando a gente fala da equipe técnica, a gente fala de falar a mesma língua, então como agir, como fazer, o que eu preciso propor, então a gente sempre fazendo dentro desse sentido, tá? E a gente fala sobre a criança finalmente compreendida de forma individual, que eu trouxe inicialmente. Então, incluir onde eu estou e aonde faz sentido para mim. Tá? Nessa parte aí... Pode ir, Paula, Adriana. Nessa parte de inclusão... Uhum. Principalmente na rede pública, a escola tem uniforme. Isso, de alguma maneira, acaba prejudicando alguma criança com tendência de uma ou outra patologia? Sim, acaba dando conflito. Por quê? Porque eu acabo não tendo ali um parâmetro de seleção, e isso não é porque eu estou excluindo ele.
ou incluindo o outro mais do que aquele. Mas acaba esbarrando porque se essa criança não, ela precisa de uma prova que seja, ela não pode ser dissertativa, ela, tô dando um exemplo, e precisa ser uma prova alternativa e com figuras, e isso eu tô falando de inclusão para esse indivíduo. Não, ele vai ter que fazer porque ele está na escola regular e ele precisa aprender a fazer agora a prova dissertativa como os outros colegas que não se enquadram em nenhum tipo de comorbidade. Então, isso não é inclusão. Não, na roupa dele, por exemplo. Na roupa? O autista, Uhum. eu acho que é isso. Né? Ele não gosta daquela, A do uniforme escolar. daquele uniforme. Não- Existe hoje, por exemplo, uma ordem pública sobre isso aí. Esse não precisa vir de uniforme, esse pode vir. Não existe uma ordem pública específica, não só com a questão do uniforme da vestimenta, assim como as questões da alimentação. Né? Tem criança que às vezes vai de tempo reduzido para a escola porque não pode levar o lanche, a comida que ela tem seletividade ou tem uma alergia, e a escola não pode porque não pode fazer diferença com os outros colegas. Né? E aí é onde a gente está tendo muito prejuízo e a desistência, às vezes, de levar e de fazer esse processo de alfabetização na criança. O que acontece muito, algumas escolas têm esse olhar e elas estão busca bastante também, a gente faz palestras com relação a isso, trazendo essa visão, buscam, mas a gente ainda esbarra com questões do que tipo, se ele não tiver com uniforme, ele não entra. E mesmo ele estando neurodivergente ou não. Mas aí você não está excluindo ele? E aí está excluindo. Imagine você, não, a escola exige de uniforme. Uhum. Uma criança que não quer ir de uniforme, eu vou como eu me visto. Uhum. Ele já não tem uma visão diferente dos outros? Exato. Eu tenho o caso do meu filho. Então é uma coisa complicada. Complicada. Isso, por isso que eu falo que a inclusão ainda está muito ainda confusa. Meu filho tem 10 anos e ele tem uma sensibilidade para um determinado tipo de tecido, principalmente aqueles que envolvem bactérias. Uhum. E o colégio exige uniforme. Mas eles se dispuseram a nos orientar, indicar um local e hoje eu consigo fazer. Meu filho vai de uniforme, porém é nítido que o tecido, as cores são idênticas, mas o tecido dele é diferente de algodão. E justamente com o intuito de fazer essa com que ele inclusão. utilize o uniforme, mas ele não consegue, é uma coisa que ele coloca e começa a coçar e tem que tirar. Então isso é um dos itens que realmente é complicado, né? E a gente tem que também se adaptar. Mas também complementando o que você falou do material, meu filho estuda num colégio regular, ele tem as limitações dele, mas a escola proporcionou, o primeiro ano não foi assim, mas nós não sentimos uma evolução, porque é fato, ele tem dificuldade com a apostila do usual, dos demais alunos. E aí nós acabamos contratando uma pessoa que desenvolveu um material em cima Adaptado. da apostila do colégio. Então ela desenvolveu algo específico para ele, para que ele conseguisse trabalhar e desenvolver. E já fazem 2 anos, agora nós estamos no 3º e está caminhando super bem. Então também foi um material adaptado. Isso. E aí quando a gente fala, por exemplo, nesse caso, a escola está aberta. Né? Mas o quanto hoje, mesmo tendo todos os acessos, o quanto a gente tem escolas que são extremamente rígidas. E aí não tem essa abertura. Principalmente a gente fala na rede pública também, alguns pontos altos ali, dessa questão. Não, se ele não tiver de uniforme, ele não entra. Né? E mesmo tendo, não, mas não dá. Mas então 10 horas você pode vir buscar porque é o horário do lanche das crianças e você não pode trazer o leite que ele toma. Né? Então ele vai ter que ir embora. Então como que fica a organização dessa família também? Então a gente aí fala, não, aqui fazemos a inclusão. Será? Eu acho que... Então, mas aí acho que tem os dois lados. Sim, exatamente. Imagine que nem eu levo meu leite especial. Uhum. Um amiguinho do lado Isso, quer tomar o meu leite. que é o que é preocupado, que é que as pessoas, que a escola tem essa visão. Mas se essa criança fica na escola... Talvez uma dificuldade maior, eu acho. Né? Da gente ter recurso suficiente. Nós somos um país subdesenvolvido. Essa é a verdade. Né? Então, o nosso país, que nem você falou, depois da pandemia, teve um boom, né, disso. A mídia chega e coloca, não, precisa ter inclusão. Precisa ter inclusão, mas é muito maior o problema. Você mesmo colocou aqui, a gente precisa fazer uma avaliação. Se a criança tem birra ou se ela tem realmente uma deficiência. Exato. Né? Então, hoje, eu acho que nós, como pais, né, como avós, seja lá o que for, hoje a gente transfere muito para a escola.
Sim. Então joga tudo para a escola. Sim. O professor chega lá, tem 40 alunos. Não consegue dar conta. Né? Como é que ele consegue? Não, eu vou... Provavelmente naquela sala tem vários que têm uma dificuldade. A necessidade. Maior, Uhum. né? E pode ser que seja uma dificuldade, não que ele tenha uma deficiência ou uma neurodivergência ou qualquer coisa. Né? Uhum. Pode ser que seja do comportamento familiar. Exatamente. Né? Então, para a gente, você falou vários termos aí que eu nem imagino que seja. Você falou TOD, você falou TM, não sei o que, DSM, você falou vários aí que eu até me perdi já. Pode ser até que eu não tenha essa facilidade aí de administrar isso. Pode ser que eu precise fazer uma avaliação. Mas, né, eu fico olhando ali, ó. Eu fui professor e eu olho naqueles slides seus ali. 11 de 16. Eu nunca colocava isso nos meus slides. Por quê? Porque o aluno está lá e fala, putz, quando que esse cara vai parar de falar? Meu? Né? Ele tem mais 25 slides para passar. Sim. Né? Uhum. Então, eu nunca colocava isso. Eu olho ali, ó, 11, É que a tela 16. ali, o Adriano não expandiu toda a tela, por isso que ficou. 11 e 16, tem mais 5 ainda. Uhum. E agora nós vamos, né? Não, só estou falando um exemplo. Isso sim, mas é que dá o gatilho, né? Tipo, putz, você chega lá numa palestra, aí tipo o termo palestra, no sábado de manhã, pode aparecer lá 75 slides, imagine? Aí, já melhorou. Tá vendo? Já estou mais tranquilo. Ó. Menos ansioso. Sim, e faz total sentido. É um Sim, ponto que nem nós, como agente neurodivergente. da neurodiversidade. Eu acho que a gente precisa aprender mais para eu poder chegar e falar, não, o Vale precisa de avaliação. Eu já conheço ele e eu acho que ele precisa. Mas, né? Então, de que forma que a gente, eu como um agente, Sim. eu tenho a maior boa vontade de fazer isso, né? Uhum. Como que a gente vai interagir, chegar e falar, não, essa criança precisa ou não precisa? Talvez as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento ou que tenham convivência maior com uma criança que tenha um déficit qualquer, seja mais tranquilo. Né? Mas que nem eu, assim, eu e a Regina, eu e a minha esposa, a gente vive só nós dois hoje na casa. Minha filha já é adulta, vive fora. Né? Como que eu vou no meio social assim identificar que uma criança precisa de uma avaliação? Né? Pode ser que eu chegue e fale para os pais, chegue e fale, putz, eu acho que o seu filho precisa, pô, vamos ajudar. O pai pode olhar para mim e falar, o que você quer, meu amigo? Era isso que eu ia falar, acho que a gente não tem que chegar falando, né? Abordando, precisa. Mas quando a pessoa vem falar, né? Quando a pessoa vem falar, Quando ele pede eu tô com uma ajuda. situação X, Y, olha, né? Cada caso normalmente é um caso, já que você, Obrigada. Isso você já consegue falar hoje. Olha, eu já sei que cada caso é um caso. Certo. Né? Pode ser que, se você está com essa, né, dificuldade, por que não vão procurar outro lugar então? Né? O que será que eu posso te ajudar nessa busca de alguém para olhar para você, para te ajudar? Porque Né? eu acho, Porque para eu acho que a chegar gente falando que precisa realmente eu ter, faço isso. eu acho que a gente precisa ter isso, né? Sim. E aí, que nem o Edu falou, pô, a gente não vai fazer. Eu acho que a gente tem que ter alguma coisa de encaminhar, não é simplesmente a gente. Não, eu sou um agente e daí? Eu identifico e aquela criança não vai fazer nada. Né? Mas E a gente tem, é lógico, a gente vai ter as limitações. Né? Você não tem recurso suficiente para fazer isso. Então, mas eu acho que é um passo inicial, nós estamos começando. Né? Então a gente Sabe, Beto, apesar de eu ter 2 filhos que são autistas, faz 5 anos que, de fato, eu presto atenção no tempo. 5 anos. Porque até então eu só tinha filhos autistas. Né? Daí depois eu comecei a realmente estudar mais sobre isso e entender. Depois de 5 anos, agora que eu estou conseguindo ter um pouco mais de tranquilidade para falar sobre o tema, né? De tanto ter estudado. Então, o que eu digo é o seguinte, como agente da neurodiversidade, a frequência de contato com o tema vai te dando subsídio para você poder ajudar mais. Lógico, já na primeira, em relação ao que ela falou aqui no nosso primeiro encontro, hoje eu já tenho um pouco mais. Né? Parâmetro. Eu já consigo identificar que tem
20, 30 termos aí diferentes. É, Então, até mais. Antes eu só ouvia falar, não, é o autista, é o TDAH, eram os mais falados, né? Sim. Hoje a mídia fala muito. Muito. Eu acho que é um fato positivo e da mesma forma é negativo. Exato. Né? Porque ela fala muito E não fala nada ao mesmo tempo, é. Então, Eu acho que a grande questão, quando a gente pensa na gente da universidade, é treinar o olhar de vocês para que, olha, eu tô ali, né, sei lá, tô no supermercado, ou eu tô no meu trabalho, eu consigo observar o comportamento da pessoa e acender aquela luzinha. Então eu já sei, talvez ali seja necessário algum encaminhamento, alguma indicação. Então é treinando para que na sociedade as pessoas consigam identificar isso com mais facilidade. Para que não precise chegar um adulto lá, né, com seus 60 anos e procurar uma avaliação neuropsicológica. Não porque ele não possa fazer quando ele já é, mas porque talvez ele sofra um pouco mais ao longo da vida dele. Né? Então ele vai sofrer mais na escola, ele vai sofrer na adolescência, com o bullying, nos relacionamentos. Na hora que ele chega no mercado de trabalho, ele não consegue parar em lugar nenhum, não consegue fazer uma faculdade, porque não teve esse olhar. Então, se eu, por exemplo, eu trabalho num restaurante e eu sei que todo sábado tem uma família que vai lá e aí eu vejo que uma criança que tem alguma coisa ali no comportamento dela que me chama a atenção. Eu treinado, né, a gente da universidade treinado, eu consigo olhar e falar, algo não está ali tão adequado, né? Até pela sua vivência acadêmica também já consegue perceber o comportamento. Então, eu talvez não vá chegar diretamente naquela família, mas à medida que a família volta toda semana, eu já vou criando um vínculo com ela, pode falar, seu filho vai na escola, né? Ele gosta de brincar, como que ele brinca? Então a gente consegue ir entrando em alguns espaços ali, e aí talvez eu consiga falar, olha, eu tenho um projeto legal. Vai fazendo essas aproximações, né? Tenho ali, ou até convidar para assistir um evento. Exato. Né? A pessoa acaba falando, nossa. Mas sabe que além disso, o que eu imagino? Por exemplo, no caso de um restaurante, né? Se você percebe que existe uma agitação, uma das coisas que pode se propor, por exemplo, baixar a luz, baixar o som, ter um ambiente mais adequado para aquela família. Então, você observando que existe uma agitação sobre isso, você não precisa falar nada. De repente, só da maneira que você posiciona, coloca a luz, você praticamente resolve o problema. Entendeu? Ou num ambiente com muito barulho, você sabe que, por exemplo, na igreja, sei lá, em algum lugar, muito barulho, gente, isso está causando uma agitação. Como é que eu faço? Reduz o som, né? Já fala com as pessoas, gente, vamos acalmar, para a gente poder, né? Para poder entender melhor. Então, talvez não intervir diretamente, mas de mesmo jeito. Você prepara um bem. Isso é inclusão, é você observar que existe uma necessidade de você ajudar e você toma ação para isso. Supermercado de criança em crise, você diz, mãe, o que você pode fazer para ajudar? Mãe, eu seguro sua bolsa. Hoje em dia, se for segurar a bolsa, você vai falar, É assalto. É assalto. Tira o restante de perto. Não, mas acontece muito. Gente, dá espaço. Não, eu entendo. Né? A criança está em crise, dá espaço, acalma um pouquinho, já chama alguém e fala assim, olha, podemos ter um lugar para a gente poder levar para acalmar, tirar um pouco de estímulo. Né? É sobre isso. Eu acho que essa é a ação prática. Né? Para você não precisa falar para ela em lugar nenhum, porque às vezes ela já está fazendo assim, mas a criança está em crise, ela precisa de ajuda naquele momento. Né? Aí você toma uma ação para ajudar. Você viu que são coisas práticas que dá para ser feito. E aí o foco principal a gente começa agora nessa basezinha teórica, né? E aí a gente vai fazendo essa construção com vocês e vocês vão ver que depois quando eu olhava, uau, agora eu já sei várias coisas aqui. E são coisas também que com a base, com esse olhar, esse feeling, que não existe receita de bolo, vou falar para vocês, tá? E aí é o ponto principal. E aí é agir ali na ação, com cautela, acolhimento e aí depois pensar nos próximos passos. No caso, por exemplo, de uma crise específica, se vocês vivenciarem. Agora eu vou passar um videozinho, uma curta, para vocês entenderem como funciona ali o cérebrozinho de cada um de nós. Pode passar. Olá, pequenos exploradores. Preparem-se para uma aventura incrível dentro da nossa cabeça. Aqui com você. Hoje, vamos desvendar os segredos do cérebro
conhecer amigos muito especiais como Léo e Mia e descobrir como a neurociência nos ajuda a construir um mundo mais inclusivo para todos. Veremos como cada mente brilha de um jeito único e como a união faz a nossa força ser ainda maior. Fiquem ligados, porque a jornada pelo universo da mente começa agora. Vocês já pararam para pensar na coisa mais incrível que existe dentro da nossa cabeça? É um lugar mágico, um verdadeiro laboratório de superpoderes onde cada luzinha que se acende é um novo pensamento surgindo. Mas, e se eu te contasse que cada cérebro é um universo totalmente único? Sim, cada um de nós tem um jeito muito especial de funcionar, como se tivéssemos mapas diferentes para explorar o mesmo mundo. Vejam só essas luzes pulsando. São as nossas conexões neurais, caminhos de energia que mostram como somos complexos e belos por dentro. Cada faísca é uma ideia, cada cor representa uma emoção ou um talento que só você tem. Imagine que esse cérebro mágico flutua entre nós, espalhando poeira estelar e lembrando que dentro de cada criança existe um mistério esperando para ser descoberto. Conheçam o Léo. Ele tem 8 anos e olhos que parecem verdes esmeraldas de tanto brilho. O Léo é um mestre da concentração. Vejam como ele encaixa cada peça desse quebra-cabeça com uma precisão cirúrgica. Para o Léo, os detalhes são tesouros. O cérebro dele funciona como um supercomputador de última geração, capaz de notar padrões que a maioria de nós nem percebe. Ele mergulha em seus livros de dinossauros e o mundo ao redor parece desaparecer. Mas ser tão atento aos detalhes tem seus desafios. Às vezes, o mundo lá fora fica barulhento demais. Imaginem estar em um shopping lotado onde cada luz pisca como um trovão e cada som parece um grito. Para o Léo, isso é uma sobrecarga sensorial, como se o volume da vida estivesse no máximo e ele não encontrasse o controle remoto para baixar. E agora, conheçam a Mia. A Mia é pura energia, um verdadeiro foguete pronto para decolar. Ela não apenas corre, ela voa pelo parque. Seus cabelos ruivos são como chamas de criatividade. A mente da Mia é um estúdio de arte sem fim, onde balões de pensamento com unicórnios e naves espaciais surgem a cada segundo. Ela é impulsiva, rápida e cheia de vida. Mas às vezes, o seu cérebro de foguete tem dificuldade em ficar parado na estação. Na escola, Léo e Mia nem sempre se entendiam. Enquanto o Léo queria o silêncio para construir sua torre perfeita, a Mia queria que todos corressem em sua maratona imaginária. Parecia que eles falavam línguas diferentes. Mas foi aí que a professora Sofia entrou em cena. Com seu olhar acolhedor e uma ideia brilhante, ela mostrou que jardins diferentes precisam de cuidados diferentes. Algumas plantas gostam de muita sombra e calma, outras precisam de sol e espaço para crescer. Ela propôs um desafio, um mapa do tesouro que só poderia ser desvendado se eles unissem forças. E o que aconteceu foi mágico. O Léo usou sua visão de águia para encontrar pistas minúsculas escondidas em quadros e estantes. Ele decifrou enigmas em portas de pedra que pareciam impossíveis. Enquanto isso, a Mia usou sua agilidade de foguete para alcançar lugares altos, correr por corredores secretos e manter o entusiasmo do grupo lá em cima. Eles descobriram passagens secretas, bibliotecas esquecidas e resolveram mistérios ancestrais. Quando finalmente abriram o baú dourado, não encontraram apenas ouro, mas o verdadeiro tesouro, o conhecimento e a amizade. Eles perceberam que o pincel mágico da Mia e a lupa dourada do Léo eram as ferramentas perfeitas quando usadas juntas. Viram só? Ter TEA como o Léo ou TDAH como a Mia não é um problema, é apenas um jeito diferente de ser incrível. A neurociência nos ensina que a diversidade é o que torna o nosso jardim humano tão bonito. Inclusão é criar esse espaço onde a torre do Léo e a corrida da Mia podem existir ao mesmo tempo, onde todos podem brilhar com sua própria luz. Que história emocionante vivemos hoje! Aprendemos que cada cérebro é um tesouro e que o respeito é a chave que abre todas as portas. Se você se sentiu inspirado por essa jornada, junte-se ao nosso canal. Clique no botão de inscrever-se para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. E é isso. Cada cérebro é único. Acho que essa curta traz bastante esse ponto de reflexão de como funciona.
E, e quando a gente tenta encaixar a criança, a gente começa a construir caminhos para que ela possa aprender, né? Então, pode pular para o próximo. Tá, então, só está acabando já, viu? Agora aqui, a gente resgata a conexão do propósito do agente da neurodiversidade associado aqui, né, com esse trabalho que vocês estão construindo, o processo da inclusão do neurodivergente. Então, estar aqui num sábado de manhã, se dedicar a estudar mais, né, como foi a sua fala no início, depois que iniciamos, agora já estou buscando mais na literatura, buscar na vivência, você como pai, né, trazer ali também essa contribuição. Então, são vários fatores. Então, que a formação dos agentes da neurodiversidade seja esse passo inicial para um grande projeto. Tá? Então, a gente sempre tem que ficar focado no propósito, tá bom? E o objetivo do que vocês fazem, né? Essa parceria de acolher o público, de estar aberto e ser um facilitador nessa inclusão, né? E lembrando que a inclusão é onde o indivíduo precisa se sentir bem, tá? Eu acho que é basicamente isso. Então, avaliar não é rotular, foi mesmo quando a gente fala no critério diagnóstico. Não é sobre rótulo, é sobre entender como que esse indivíduo funciona, tá? É abrir caminhos para que cada pessoa possa aprender do seu jeito. E acho que é isso. Obrigada.